Olá, meus queridos e minhas queridas, como é que vocês estão? Estava com muita saudade de vocês, demorei um pouco mais essa semana, mas jamais deixaria de estar aqui para a nossa conversa semanal, para falar sobre a gente, sobre a nossa saúde mental e sobre muitas outras coisas bacanas, né? Com uma semana icônica, com muitas chuvas, com Beyoncé na Bahia, com a aprovação de novos feriados, né? Muita coisa boa acontecendo aí essa semana, muita coisa nova, né? Porém, o nosso assunto não é entretenimento, né? Não é notícias. Hoje a gente vai falar sobre uma coisa muito interessante, né? Um aspecto dentro da nossa proposta de falar sobre saúde mental, que é merecimento, né? Merecimento. O quanto eu sinto que mereço aquilo que eu desejo da vida e aquilo que a vida apresenta para mim. Como estão as minhas crenças pessoais relacionadas a valor, ao meu potencial, a quem eu sou e como eu me relaciono com tudo isso, como isso reflete naquilo que eu tenho, naquilo que eu sou e naquilo que eu quero, né? Então, entrando agora dentro do assunto, né? Pegando a minha mochila agora para fazer essa trilha falando sobre esse assunto, é bem interessante, porque tem muitos aspectos, né? O merecimento é algo que está relacionado em todas as áreas da nossa vida: saúde, financeiro, relacionamento amoroso, relacionamento social. Eu permaneço com aquilo que inconscientemente eu sinto que mereço, eu concordo que mereço, né? Então não dá para dizer que a primeira coisa quando se fala em merecimento é a postura que eu tenho diante da minha vida, né? Como é a forma que eu olho para a minha vida? É cobrando? É me vitimizando? É sentindo um coitadinho ou uma coitadinha? Ou sentindo que eu tenho potencial, tenho poder e tenho a força necessária para contrapor as barreiras e os desafios da vida? Se eu me sinto um coitadinho, é muito difícil eu sentir que mereço alguma coisa. Porque se eu sentir que mereço, automaticamente eu vou precisar sair do lugar de vítima e do lugar de coitadinho. E é um preço que eu não quero pagar, né? O lugar da vítima, do coitadinho, é confortável. E todos nós temos poder, todos nós temos habilidades. Todos nós merecemos aquilo que queremos quando aplicamos a nossa força, a nossa capacidade a serviço das nossas vidas e a serviço do próximo. Outro aspecto bem interessante que se linka muito com isso é se fechar após derrotas, após frustrações, né? A gente se fala muito em sucesso como um ideal, como um conceito pronto, mas o sucesso nada mais é do que um processo de erros, um processo de ciclos em que a gente se frustra assim às vezes, em que a gente erra ou em que a gente perde. E é bem interessante eu estar de coração aberto para tudo isso, para entender que nem sempre vai ser do jeito que eu idealizei ou pensei. Porque se eu me fecho com algo que me acontece de desagradável e continuo caminhando mais magoado com aquilo, eu vou sempre voltar olhando para aquela mágoa, para aquilo que me machucou, para aquilo que me frustrou. Então é primordial se aceitar de maneira complexa, luz e sombra, defeitos, qualidades, e canalizar tudo isso para uma ferramenta positiva, para um lugar de positividade. Talvez nos seus momentos mais tristes, mais frustrantes e que você teve mais decepção com você mesmo, foram também os momentos que você decidiu
deu aquele start na mente, né? Aquele insight, e que você decidiu ou pode decidir usar tudo isso para fazer algo bom, para ter uma ideia nova, para criar algo novo, para criar alguma coisa, né? Tem um jargão que os terapeutas transpessoais dizem muito, que tudo que acontece é para o bem. E eu acredito muito nisso, né? Tudo que acontecemos é para o bem. E isso é bem relativizado à maneira que a gente enxerga as coisas, né? Talvez a conquista do erro seja apenas o aprendizado. A conquista do erro, o aprendizado, porque até no erro existe a conquista. Então é sobre principalmente ampliar o nosso olhar a respeito de tudo aquilo que nos acontece e enxergar como um processo, pequenas partes de algo muito maior. E sempre expandir, né? A vida é esse movimento de expansão, de crescimento, de evolução. As dores sempre vão estar presentes. Não há como se desvencilhar da dor. Mas é justamente a dor que nos transforma. É nos momentos mais turbulentos que a dor faz com que a gente se mova, com que a gente vá para um lugar diferente. Então a dor também tem seu lado positivo. Ela nos impulsiona. Ela faz com que a gente vá em movimento de cura. E tudo é cura, sabe? Não só saúde mental, mas o financeiro, relacionamentos sociais. Tudo que caminha para um caminho de funcionalidade, de harmonia e de saúde, em termos de prosperidade e abundância, caminha para um caminho de cura. E por mais que a dor nos traga sofrimento, o que a gente precisa fazer é usar o nosso poder de ação, buscar a solução. Sofrer é mais fácil do que buscar a solução. Porque na solução exige ação, exige esforço. No sofrimento não. No sofrimento eu posso sentar e ficar reclamando aos céus, à terra, ao mar, ao governo, ao outro. Mas na solução eu preciso agir. E agir exige gasto de energia, exige dedicação. Então, cuidado com essa posição do sofrimento, de que a vida é injusta comigo, a vida me castiga. Porque é uma posição que gera uma auto-intoxicação. Pois é, intoxicação. A intoxicação não é só alimentar. A intoxicação também pode ocorrer de pensamentos, de ideias fixas, de preconceitos, de uma carga de negatividade. Coisas que eu carrego, que talvez você carrega, que não servem para nada, que simplesmente são a bagagem de desculpas, de justificativas para não fazer um movimento diferente na nossa vida. Ou permanecer com algo que me prejudica, mas no fundo eu sinto que mereço aquilo e não quero ter um trabalho de autoconhecimento para não encarar aquelas verdades. Porque cá entre nós, encarar verdades profundas dói, né? Nossa, dói. Mas é o caminho mais sincero de toda e qualquer libertação. Conheça-te a verdade e ela te libertará. Que frase tão sábia, né? Independente do contexto religioso. É algo que se aplica em tudo na nossa vida. Eu creio, logo eu crio. Vocês devem ficar se perguntando, não é eu penso, logo existo? Pois é, eu penso, logo existo. Mas se eu acredito, se eu creio, eu também crio. Tudo começa no nosso pensamento. As coisas que acontecem ao nosso redor, tudo aquilo que está na nossa volta está intimamente, profundamente ligado com a nossa psique, com as nossas ideias, com aquilo que a gente pensa, com aquilo que a gente acredita. Então, o primeiro movimento para eu começar a pensar
em sentir-me merecedor de coisas novas, de conquistas novas, de ambientes novos, é também pensar em coisas novas, acreditar que é possível, criar crenças, mecanismos que me projetem para aquilo que eu quero e que eu possa me sentir parte do que eu desejo, no direito de adquirir o que eu desejo, no direito de sentir e de viver da forma que eu quero. É fundamental criar essas crenças. As crenças não são apenas religiosas, políticas, ideológicas, são também pessoais e transgridem esse conceito interior para o exterior, né? Quando a gente pensa em autoimagem, o que eu penso de mim? Se eu pudesse me analisar, sem me conhecer a fundo, será que eu me aprovaria? Se eu pudesse ter o poder de distribuir saúde, bens materiais, riqueza, prosperidade, uma casa nova, se eu tivesse esse poder de materializar isso na vida das pessoas, será que eu materializaria para mim? Será que eu me daria? Eu sinto que mereço isso de bom? É tão interessante essa questão que me faz lembrar de um detalhe. A maioria das pessoas que ganham na loteria, falando agora de uma questão financeira, perdem o prêmio, gastam todo o dinheiro com uma média de 2 a 3 anos, se eu não estou enganado, é mais ou menos isso. E se a gente pensar que é tanto dinheiro, poxa, como uma pessoa consegue gastar tanto dinheiro, né? Geralmente os prêmios são em milhões, mas isso está extremamente relacionado ao merecimento. Ao receber aquilo que eu sinto que não mereço, eu começo a me desfazer, destruir ou criar modos de forma que aquilo saia da minha vida. Quanta gente tem tudo, às vezes está com tudo encaminhado e começa a se destruir do nada, a tomar um caminho de sabotagem, né? Então a sabotagem está muito ligada com essa questão do merecimento, de não se aprovar, de não se validar, de no íntimo sentir que não merece aquilo. E digo mais, quando a gente sente que não merece, geralmente essa sensação é acompanhada de uma sensação de culpa, de sentir que está traindo alguém, de sentir que está sendo injusto com os outros, né? Então é bem importante trabalhar essas crenças internas, esse juiz interno, que na maioria das vezes se torna praticamente um feitor e nos machuca. Esse juiz interno nosso, muitas das vezes, se torna um verdadeiro carcereiro e nos prende em caixinhas de pensamento, fazendo com que a gente não enxergue a amplitude de tudo aquilo que a gente pode realizar na nossa vida. Independente de como você esteja vivendo, das fases ou dificuldades que você esteja passando, nenhuma mudança acontece do dia para a noite, né? É preciso começar a plantar. Comece a plantar suas sementes de mudança, de merecimento, de mindset, de novos modelos mentais. É preciso plantar, esperar um processo para poder colher. Mas é imprescindível que você comece a dar a outra face,
fazer diferente. Não adianta você, eu ou qualquer pessoa fazer todas as vezes da mesma maneira e esperar resultados diferentes, né? Tem uma frase, eu acho que é até do Einstein, que ele fala que isso é tolice. E é mesmo. A gente precisa mudar o nosso posicionamento, mudar um pouco a forma que a gente se posiciona a respeito das nossas ideias, das nossas inclinações naturais, do nosso conteúdo emocional. Para onde tudo isso está nos guiando? Se eu não tenho conhecimento dos meus pensamentos, daquilo que eu tenho uma inclinação natural, talvez um dom, eu não sei para onde eu estou indo, não sei para onde eu estou caminhando e não sei aonde vou chegar, né? É muito importante o autoconhecimento para a gente conseguir ter essa visão mais ampla da gente mesmo, mais ampla daquilo que a gente quer e o que a gente precisa fazer para conseguir. Porque não é preciso reinventar a roda, não é preciso mover o mundo. A maioria das coisas já foram inventadas e criadas. A gente só precisa articular, desenvolver. Não é preciso sofrer, se desgastar. É preciso muito trabalho, sim, muita ação. Mas o modo que você vai encarar isso, se é com alegria, com entusiasmo, com felicidade, ou com sofrimento, reclamando, se machucando, se castigando, é você que vai decidir. É você que decide o modo que você vai fazer o seu processo. Independente das variações, né? Claro que a gente é dual, somos luz e sombra, uma hora triste, uma hora alegre, uma hora satisfeito, uma hora insatisfeito. Mas tudo isso, diante de tudo isso, a gente tem o poder de decidir o que fazer com tudo isso. Usar as emoções positivas para produzir ainda mais, focar e ter ideias novas, ou para sair totalmente do foco e se perder em outras coisas. Usar as emoções negativas, canalizar para ter novas ideias, novas ações, tentar melhorar os nossos processos, a nossa caminhada, né? Ou entrar nisso e criar conflitos muito maiores. São decisões. Talvez eu e você também tenha aprendido tanto a reclamar e questionar que a gente esquece de perceber as decisões que a gente toma e tomamos todas elas diariamente. Sempre que algo nos acontece, que alguma coisa nos incomoda ou que alguma coisa está em desalinho com aquilo que a gente quer, antes de tudo isso, de maneira muito sutil, tem uma decisão que a gente está tomando. E essa decisão é que está definindo todas as coisas. Então, meu caro amigo e minha cara amiga, abre tua floresta, ajuda-te, que algo maior vai te ajudar. Busca, vão aparecer oportunidades, vão aparecer pessoas no teu caminho. Quando tu decide fazer algo, construir ou fazer mínimas coisas que sejam positivas e façam bem a tu mesmo e a tu mesmo, automaticamente você começa a atrair oportunidades, novas portas se abrem. Mas isso não é possível se você não enfrentar o medo, se você não desbravar. Por isso eu comecei com esse termo, abre a tua floresta, porque é muito sobre isso. É muito sobre ir a um caminho desconhecido, um caminho novo que até então eu nunca havia trilhado. Mas para mudar, para realizar e para co-criar, né? Como falam muito os coaches,
co-criar algo em nossa vida, não há como não encarar um processo. E nesse processo, a gente está sujeito às turbulências da vida, né? O medo, o pânico do novo. Mas é como eu falei inicialmente. Bem lá no fundo a gente decide como a gente vai se posicionar diante de tudo isso. E se ainda não conseguimos, é sinal de que a gente precisa se trabalhar terapeuticamente. É que a gente precisa investigar onde está a raiz dessas inseguranças, desse descontrole e dessa capacidade de não conseguir governar a si mesmo. Governar não do ponto de vista de controlar, mas do ponto de vista de decidir o que fazer diante de tudo que se apresenta para mim. E antes de qualquer coisa, liberte-se das cobranças, dos retornos das cobranças, né? Dos haters, né? Dizendo mais assim, em tempos em que a vida virtual é tão influente sobre a nossa realidade. Liberte-se da influência dos haters. Acredite em você. Acredite em algo maior. E no seu tempo, você vai achar o caminho certo para você ir em direção aos seus sonhos, àquilo que você sempre idealizou para a sua vida. O passo mais importante é o primeiro. Isso não quer dizer que os outros serão fáceis. Não, não serão. Mas o primeiro é onde tudo começa. E às vezes a gente só precisa dizer uma palavra para o novo. E essa palavra é sim. Sim. E a partir dessa palavra a gente se libera para dar o primeiro passo. Afinal, o poder que nos criou, independente das suas crenças, o poder que nos criou nos dá o poder de criar uma vida totalmente diferente, como a gente quer. E esse foi o assunto de hoje. Talvez um conteúdo mais curtinho, mas bem redondinho, impactante. Aproveitando agora essa semana de Natal, que a gente não tem muito tempo, né? E assim eu deixo vocês com muita gratidão, com muita saudade. Escutem esse episódio, comentem, compartilhem, fiquem à vontade. Manda pro amigo, vizinho, família, papagaio, cachorro, todo mundo. Um abraço, beijo no coração. Feliz Natal, cheio de paz e muita luz e uma ótima semana. Nos vemos por aí.